Oi, gente, vamos então a mais uma aulinha. Aula de hoje, então, secreção e digestão celular. Bom, processos importantíssimos que acontecem nas células quer dizer, a participação de organela chamada complexo de Golgi e os lisossomos, certo? Então, numa célula, nós temos várias organelas e essas organelas atuam em conjunto, em comunicação, em conectividade, para proporcionar todas as funções desta célula, tá? Bom, então a secreção celular é desempenhada pelo complexo de Golgi e nós temos também a digestão celular promovida pelos lisossomos. Então, vamos lá. Aqui nós temos a imagem de uma célula, aqui o núcleo, aqui os retículos endoplasmáticos, tanto rugoso quanto liso, lembrando que os nomes dessa organela se devem a terem ou não ribossomos aderidos à sua membrana. Então, retículo endoplasmático rugoso tem ribossomos aderidos à sua membrana que desempenham a síntese proteica. E no retículo endoplasmático liso, não, o próprio nome diz liso porque não tem ribossomos à sua membrana, então produzem um outro tipo de substância, por exemplo, os lipídios. Nós temos então aqui o complexo de Golgi. O complexo de Golgi tem algumas funções. Bom, o complexo de Golgi, então, ele recebe e armazena essas substâncias que são produzidas aqui nos retículos, certo? Essas substâncias são endereçadas, então, para o complexo de Golgi e o complexo de Golgi vai armazenar, empacotar, como alguns autores chamam, transformar em algumas outras substâncias, né? Então, ter a agregação de outros componentes junto a essas substâncias e distribuir para pontos importantes da célula ou para lançar para fora da célula. Este ato de lançar para fora da célula se chama secreção celular. Então, muitos itens são produzidos nessa célula, mas precisam atuar fora dela. E esse lançar, encaminhar para fora da célula é o que os autores chamam então de secreção celular. Por exemplo, hormônios que são produzidos dentro das células e precisam atuar em outros locais, por exemplo. Tá? Então, atentem aqui a imagem. Ó, nós temos o núcleo e nós temos o retículo endoplasmático rugoso, na qual há ribossomos responsáveis pela síntese proteica, ou seja, sintetizar proteínas. Uma vez essas proteínas formadas nesse retículo endoplasmático, elas vão ser empacotadas em vesículas e vão ser encaminhadas para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi pode modificá-las, empacotá-las e modificá-las e distribuir para pontos importantes da célula. Se são substâncias que precisam atuar fora da célula, então vai haver a secreção celular, ou seja, essas substâncias, por meio de vesículas, vão ser endereçadas para fora da célula, certo? Isso se chama secreção celular, ou também, em alguns casos, se chama exocitose, fora, então, para fora. Certo? Isso acontece muito, por exemplo, em células que precisam produzir hormônios ou células ditas secretoras, né? Que precisam produzir substâncias, sejam hormonais ou não, e precisam endereçar para fora da célula. Esse para fora da célula pode ser, por exemplo, na corrente sanguínea, na qual o sangue vai conduzir essas substâncias para onde precisar atuar, tá? Bom, nós temos duas outras grandes funções. Formação dos lisossomos. Lisossomos são essas vesículas aqui, que contêm o quê? Que contêm enzimas
enzimas produzidas aqui no retículo endoplasmático. Então, proteínas ditas enzimas são produzidas no retículo endoplasmático, migram para o complexo de Golgi e a partir de vesículas o complexo de Golgi forma esses lisossomos responsáveis pela digestão celular. Já falamos deles logo em seguida, tá? Bom, formação também do acrossomo dos espermatozoides. Olha só então, os espermatozoides são células então com a finalidade da fecundação, da reprodução, porque essas células contêm um núcleo que contém os cromossomos paternos. Essas células são formadas por espermatogênese, certo? É um processo de formação dos gametas que ocorrem lá nas gônadas. Bom, os espermatozoides, eles têm partes específicas. Então, ele tem a parte anterior, que contém o núcleo. Ele tem uma peça intermediária, que contém mitocôndrias, para dar energia para a locomoção desse espermatozoide. E ele tem o flagelo, tá? Bom, na parte anterior desses espermatozoides tem uma estrutura chamada acrossomo. Esse acrossomo ele foi formado a partir então do complexo de Golgi. Então, enzimas digestivas foram produzidas no retículo endoplasmático rugoso, endereçadas para o complexo de Golgi, e o complexo de Golgi formou essa estrutura anterior aqui dos espermatozoides. Essa estrutura, então, o acrossomo, ele tem a finalidade de auxiliar no momento da fecundação. Por quê? Porque o óvulo ele contém algumas barreiras, algumas camadas celulares. E são essas enzimas digestivas que contêm aqui dentro do acrossomo que vão conseguir penetrar aí essas camadas, certo? Bom, e nós temos ainda então a questão dos lisossomos. Vou voltar aqui o material. Lisossomos, então, são vesículas que contêm enzimas digestivas. Então, aqui, retículo endoplasmático rugoso com os ribossomos, que produziu essas enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas são endereçadas aqui para o complexo de Golgi, e o complexo de Golgi é que lança essas vesículas com enzimas digestivas, então, os lisossomos, certo? Bom, e aqui nós vamos ter então dois tipos de digestão. Digestão, então, intracelular, dentro das células. Nós temos dois tipos, a autofágica e a heterofágica. Digestão intracelular autofágica é a digestão de algo de dentro da célula, por exemplo, uma organela defeituosa. E a digestão heterofágica é algo de fora da célula, por exemplo, um micro-organismo que vem acometer o nosso corpo, tá? Então, por exemplo aqui, por fagocitose ou pinocitose, então englobamentos de partículas, fagocitose, englobamentos de partículas sólidas, pinocitose, englobamentos de partículas líquidas. O lisossomo vai se fundir a esse vacúolo que está contendo ou os itens de pinocitose ou os itens de fagocitose e formar o que os autores chamam de vacúolo digestivo, tá? Bom, juntando então o lisossomo, as enzimas digestivas com o que foi englobado, vai haver então a digestão intracelular. Essa digestão então vai eliminar, digerir esses itens e vai absorver o que a célula pode absorver e o que a célula não pode absorver vai então eliminar, eliminação desses resíduos. Essa eliminação também é um tipo de exocitose, ela se chama neste caso plasmocitose, certo? Bom, e nós temos também a dita digestão autofágica, que é algo de dentro da célula. Pode ser, por exemplo, uma organela defeituosa, aqui uma mitocôndria, ou pedaço de uma organela, um fragmento de uma organela, tá? Que vai formar um vacúolo autofágico, digerir, né? E também
proteger a célula e tudo mais. O que a célula não precisa, ela vai eliminar, tá? Bom, temos alguns exemplos sobre isso, sobre esses itens de digestão. Temos então, por exemplo, regressão da cauda dos girinos no momento de metamorfose dos sapos. Temos a questão da regressão do útero, do volume uterino após uma gestação. Temos uma doença chamada silicose, uma doença que acomete mineradores que podem eventualmente inalar pós de sílica, como é chamado, e ocorrer. É uma doença muito séria que acomete os pulmões, certo? E temos essa questão, então, da digestão heterofágica, por exemplo, as nossas células de defesa do corpo, que pode englobar vírus e bactérias ou outros micro-organismos, digeri-los e proteger o corpo, certo? Bom, espero que tenham gostado. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.